A Associação Espírita Irmã Nilce e Amor apresenta a palestra pelo expositor Alessandro Martins, da Congregação Espírita Cristã. Olá, tudo bem? Como é que vão nossos irmãos? Sejam bem-vindos, estamos aqui novamente para fazer uma palestra. Então, vamos começar? Vamos começar com uma leitura de página do livro Vinho de Luz, item 22, Corrigendas. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Está em Hebreu. Vamos ver de novo. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Paulo está em Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-lhes à mente os planos mais altos da vida. Naturalmente, que o Pai ama todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa a máxima capacidade sentimental. Chega nessa posição, penetra o espírito em zonas de serviço e aprendizado. A princípio, dói-lhe as corrigendas, atormentando-os os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e testemunho do serviço diário, por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber a corrigendas do Senhor, os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor de educação divina. Bom, após a leitura dessa página, do Vinho de Luz, vamos elevar nosso pensamento a Deus. Pai de amor e bondade, agradecidos estamos à oportunidade de, mais uma vez, estarmos juntos aqui com o Teu amor, com a Tua luz. Senhor, em qualquer momento que esteja assistindo esse vídeo, envolva todos os encarnados e desencarnados que estiverem sintonizando com Ele. Que possamos levar de maneira simples, educada, inteligente, o conhecimento que havia nos passado, Mestre. E que assim, aonde quer que estejam, em casa, no lar, no trabalho, na condução, no transporte, na rua, na praça, de dia, de manhã, de tarde e de noite, para quem assiste de madrugada, que chegue esse conhecimento e vibre em seu coração a verdade e a luz. Que Deus os ampare, que os mentores do Grupo Espírita de Jesus estejam conosco e que juntos, com Jesus, mas acima disso, a permissão do Pai, iniciemos mais um estudo do dia desse momento. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E damos por iniciado mais um estudo. Pois bem, a proposta que nos traga hoje alerta à evangelização, né? E aí a gente fica assim, caramba, alerta à evangelização? Por quê? Porque a evangelização precisa disso? Sim. A princípio, nos parece estranho quando a gente não entende logo no primeiro momento, mas conforme nós vamos desenrolando o assunto, nós vamos vendo que é uma necessidade muito grande da Casa Espírita se conscientizar da importância de evangelizar jovens, crianças, pré-adolescentes e até hoje na dinâmica maior em bebês e gestantes. Pois bem, comecemos com o nosso querido e amável Kardec, não é? Que Kardec, através da doutrina espírita, da codificação dos livros, o último livro, que se chama A Gênese, ele fala sobre a nova geração. Praticamente é o último capítulo, se eu não me engano, da Gênese, fala da nova geração, que vai vir e vai substituir a anterior. E aí nós temos que... o que é a nova geração? Porque sempre quando a gente pensa em a nova geração, a gente pensa em alguém que vai vir pós nós, né? Pós a mim, pós a você, que vai fazer diferença. Ultimamente, eu tenho escutado muito de muitos espíritas que a nova geração são espíritos
de luz, espíritos puros, espíritos elevados, que vão chegar e vão fazer uma transformação, né? Tem muita gente esperando isso. São ainda títulos hebreus, títulos que nós trazemos das nossas heranças ainda de vivências e de pensamentos de outros momentos, em outras vestimentas carnais, outros corpos, em que optávamos por outro tipo de religião, seja católica, evangélica, e essa conhecimento desse momento, né, no caso, a gente trazia no bojo todas essas aflições. O que acontece? A gente vinha, trazia esse momento, trazia todas essas reflexões de que quem viria a nos substituir seriam espíritos puros, espíritos iluminados, né? Desculpem aí ter trocado, que vai ficar melhor para a gente, tá bom? Troquei, tirei o plano de fundo, ficou melhor. Pois bem, então, as pessoas que acreditavam nisso, elas acreditavam piamente que viria uma nova geração de espíritos melhores que nos substituiriam. De certo modo, sim, são espíritos melhores, porque nós acompanhando os esclarecimentos dos espíritos, estamos vendo que eles nos relatam que espíritos que melhoram vão vir, consequentemente, melhor. Ou seja, cada vez mais, não sei se vocês já perceberam, mas cada vez mais está sendo mais prática do bem, mais prática do amor, mais prática da caridade, não é? Nunca se houve, como diz Divaldo Franco nesse momento, tanto prática de amor e da caridade como se está acontecendo agora. Muitas pessoas estão se fazendo de trabalhos de caridade, de amor ao próximo, não é? Nós temos muita gente fazendo doações a orfanatos, a asilos, pessoas que estão trabalhando com moradores de rua, viciados, gestantes carentes, enfim. Nunca se houve tanta dedicação e determinação em fazer o bem. É pouco? É provável, sim. Ainda tem muita coisa para fazer. Mas, em relação ao nada que era muito tempo atrás, pouquíssimas fagulhas, poucas pessoas que faziam, hoje nós temos uma grandiosidade de gente, grandiosidade de pessoas que já começam a praticar bem. Campanhas do quilo, campanhas de amor ao próximo, campanhas de doação de roupas, enfim. Temos. E aí, o que tem a nova geração? Essa nova geração são espíritos mais esclarecidos. Espíritos que vêm com uma transformação moral. Eles vêm mais adiantados do que a gente, né? Espíritos que já aprenderam, já tentaram, já se socializaram, mas claro que nós não estamos falando disso da noite para o dia, tá? Porque esse conhecimento que a gente traz ainda de achar que é tudo no passo de mágica, não é assim. A evolução, como os espíritos falam no livro dos espíritos, não dá salto, nada na natureza dá salto. Tudo é feito de maneira cadenciada e equilibrada e harmoniosa. Então, uma evolução não pode se dar salto, não pode se do nada aparecer uma geração de crianças cristais e eles transformarem o mundo ser mais brando, mais pacífico. Porém, o que nós já sabemos é que, como dizem os espíritos, quando nascemos, até os 100 anos de idade, a gente ainda tem mais ligação com o plano espiritual do que o plano físico, né? Então, a gente tem mais ligação com o plano espiritual do que o plano físico. Consequentemente, se eu tenho mais classificação com o plano espiritual do que o físico, eu vou ter muito mais facilidade ainda de poder ter essa intuição, essa ligação com meus irmãos que estão no plano espiritual. Pois bem, então é nessa fase que Emmanuel diz que nós somos mais suscetíveis a transformações, suscetíveis mais a influências do pai, da mãe, do meio, suscetíveis a tudo que pode ser para nos melhorar. Por exemplo, se até os 7 anos você tem o exemplo de um pai, de uma mãe que não bebe, não fuma, isso vai ficar registrado na sua psique de que não é bom fumar e beber. Então, você dificilmente vai ter esse contato. Claro, estamos falando de umas possibilidades e probabilidades, mas há espíritos que já trazem isso no seu bojo.
Aí é onde a gente fala, né, que cai numa família onde que todo mundo é boa pessoa, o marido é honesto, a mãe é honesta, mas dos três filhos, o caçula, ou do meio, ou primogênito, tem uma certa dificuldade em relação a roubos e assaltos. Então, nós vamos ver que isso é muito ruim do ponto de vista espiritual, ético, moral. E aí, você sabe que isso aí é um espírito que já traz uma bagagem da inerente nisso. Um espírito que ainda é materialista, um espírito que vive para a matéria, que vive a vida em função da matéria, né? Dinheiro, ganância, orgulho, vaidade, enfim. E combater isso? Os espíritos nos falam sobre levar essas crianças, pelo menos o mais cedo possível, para o centro espírita. E a casa espírita lá, ela fala justamente daquilo que eles precisam, porque eles não precisam que fale só de vida, de que você não morre, eles precisam de moralidade, eles precisam de Jesus. Então, por isso que há uma importância muito grande da casa espírita. A casa espírita precisa entender que há uma necessidade, né, de abraçar esses espíritos, de ter a evangelização como sua base. Divaldo Pereira Franco, nas suas narrativas, não narra uma história de um jovenzinho, de uma adolescente, não é? Uma criança, que ele, 5, 6 anos, vivia dizendo que tinha um prazer, uma vontade de matar alguém, queria matar alguém, não é? E compõe uma... Como é que pode uma criança de 5, 6 anos ter uma dificuldade dessa de querer matar sem conhecer a vida, sem conhecer ninguém? Então, Divaldo nos conta que ele sempre tinha essa tendência, né? Várias vezes ele falava para o Divaldo assim, não sei porquê, mas quando eu sinto uma sensação que se eu enfiasse uma faca, o sangue escorrendo pelas minhas mãos, ele disse que intimidava uma sensação muito extasiada, muito boa, vamos dizer assim, né? E Divaldo sempre falou para os coordenadores, os evangelizadores, os orientadores que estavam próximos, não ficar de olho. E várias vezes, revistando, as senhoras revistando os quartos, a cama específica dele, sempre achou facas, talheres, garfos, algo que pudesse cortar e machucar e até provavelmente matar. Então, várias vezes foi retirado tudo isso dele, de perto dele. E fizeram um bom trabalho, só que com o tempo ele foi adotado, e nunca mais Divaldo viu, né? E aí, com o passar do tempo, Divaldo foi fazer uma palestra no Museu de Arte Moderna, em São Paulo, e lá começou a ver quadros, e as pessoas falando dos quadros, que quadros bonitos, esculturas, enfim. E uns 5 quadros ele chamou atenção, devido à qualidade e todo o carinho e o aperfeiçoamento do que a pessoa tinha feito, né? Então, ele quis saber de quem se tratava aquela pessoa que retratou aqueles quadros também. E aí falaram, olha, o autor dessas pinturas, né, o pintor, ele está aqui. E nisso chamaram, quando o Divaldo veio, ele já veio com um sorriso, o rapaz, e veio e falou, tudo bem, tio Divaldo, você não está lembrado de mim? Não, não estou lembrado. E aí ele foi, falou, eu sou aquele jovenzinho que, quando pequeno, você falava que queria matar uma pessoa, e você sempre me orientou a não fazer isso e tudo, e eu me lembro muito bem. E ele falou, você matou alguém? Sentiu vontade? Ah, senti. Algumas vezes senti. Mas quando sentia, via a sua imagem falando, olha, se você matar alguém, é como se matasse a mim. E quando eu vi aquilo, eu largava essa ideia porque eu não queria te fazer mal. Você era uma realização. Então, olha a importância de você evangelizar, olha a importância de você trazer um conceito ético-moral, de você instruir. E na casa espírita é isso. Na casa espírita é isso. Porque você está cercado de espíritos encarnados e desencarnados, você está protegido, você está com espíritos de escola que protegem a casa, você já sabe no intimão quem é a criança que vai, as companhias que vai. E tem cada criança por caso, né? Eu me lembro de alguns relatos de pessoas que tinham que trancar a sala de evangelização, porque a criança não queria ficar, e ela queria sair. E o pai e a mãe são evangelizadores da mocidade, e ele, pequenininho, queria fugir da sala e fugir do centro. Então, trancavam a sala, falava de Jesus, ele sentava de cara emburrada e ficava. Ele não aceitava, não queria ficar. Era um espírito muito embrutecido.
Mas com o passar do tempo, foi se melhorando, se aperfeiçoando, fazendo a terapia com as plantinhas. Ele gostou, ele começou a cultivar plantas e aos 7 anos não deixava um sábado sem ir para a juventude, para a pré-adolescência, né? A infantil, ciclo infantil. Então lá foi ele. Então ele cresceu, hoje já é um rapaz, está na mocidade e tal. Então olha a importância de você evangelizar um espírito. Você trazer ele nessa fase de idade, até 7 anos, falando de Jesus, é muito importante. E tem influência onde mais também? Nos bebês. Porque agora a FEB, a SEG e outras denominativas estaduais estão fazendo um movimento de evangelização de bebês, que já tem um tempo. E assim, tem uma importância muito grande. Os bebês ficam mais calmos, os bebês ficam mais tranquilos, né? E a gente acha, nós achamos que o bebê é um ser de luz. Ai, é um anjinho. Quando desencarna ainda criança, infantil, como bebê. Ah, morreu um anjinho. Aí você vai ver como o espírito, ele era terrível. Foi ele que estava lá com Ivan terrível. Devastou cidades, ceifou várias vidas, né? Fez atrocidades. E agora nessa ele vem e desencarna jovenzinho. E aí é dado como anjinho, né? O anjinho. E aí você não sabe o histórico desse espírito, dessa alma. Então, é necessário, sim, tratar com amor, tratar com carinho, com respeito, mas instruir o espírito que está ali. Porque você não está trabalhando na evangelização com o corpo físico, você trabalha com almas. Almas encarnadas, espíritos desencarnados. Que os desencarnados estão lá também. Várias comunicações a gente recebeu, que quando começa a evangelização, as crianças, espíritos que desencarnaram quando crianças, estão lá assistindo, dão mensagem em tudo. Ah, eu adoro esse sábado, os sábados que eu venho para cá com aquela tia que ela evangeliza. Eu gosto de ver os sábados, que sábado tem jovens, e sábado a gente conversa, percebe os pensamentos, atitudes e o conhecimento que é dado para eles. Então, os espíritos encarnados na faixa etária de crianças a jovens, mocidade, eles frequentam. Estão sempre lá. Então, a gente traz esses espíritos para o centro espírita. Quanto jovens, a gente sabe que estão perdidos, né? Estão sem um caminho, sem um rumo, desencarnaram de maneiras complicadas, difíceis, e a gente traz para a casa espírita para evangelizar. Quem é evangelizador, quem está pretendendo ser evangelizador, tem um detalhe bem interessante, porque a casa espírita, ela acolhe isso. Temos vários relatos, ainda eu digo mais a vocês, é muito mais fácil, tá? Isso falando consciente de experiências que já presenciamos. É muito mais fácil a criança ou adolescente desabafar com o evangelizador do que com os pais. E ainda, alguns ainda preferem falar com evangelizadores do que os psicólogos que eles passam. Eles não conseguem ter confiança 100% do psicólogo. Não tem afinidade como tem com o evangelizador. Várias vezes a gente sabe de histórias preocupadas, difíceis, que é contada para os evangelizadores, mas não são contadas para os pais. E nós ficamos felizes porque uma vez trago o conhecimento para essa alma encarnada e desencarnada, vai ser fixo. Kardec falou lá, está lá no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, é o Evangelho. O Evangelho é no Livro dos Espíritos. A alma que assiste uma palestra, veja bem, a alma que assiste uma palestra na casa espírita e vai embora e nunca mais volta, ela já mudou o seu rumo, a sua vida. Com uma única palestra, ela já mudou o rumo da sua vida. Ele não disse que vai ser espírito puro, não disse que vai ser o melhor do entendimento, não disse que não vai passar das provas, mas ele disse que já mudou o seu rumo para melhor. Com uma única palestra, acolhe, presta atenção e absorve conhecimento. Imagina a criança que está todo dia, né, todo sábado, final de semana, uma vez por semana, na evangelização espírita. Você trazendo conhecimento, trazendo esclarecimento, o quanto que ele não está aprendendo com isso. Então, você traz o conhecimento para a alma, você não traz o conhecimento para o corpo físico. É triste ainda ver pessoas no movimento espírita, de todo o estado, do país, do mundo, achar que a casa espírita, a evangelização infantil, é recreação. E não é recreação. Você está trazendo conhecimento de Jesus, da moral de Jesus, que transforma o ser, que
que ela é renovadora, otimista, ela é acolhedora, e você está achando que é para corpo físico. Ah, olha, eu trouxe um filho que não tem com quem deixar, que é normal. Eu vou deixar na recreação do centro, tá bom? Recreação do centro. Na escolinha de Jesus. Não tem problema de chamar de escolinha de Jesus, desde que você defina a separação disso. Porque nós não estamos falando de uma escola. Kardec, que foi um grande pedagogo, foi professor, né, nós sabemos, né, atuou como professor nas escolas, ele falava que existe uma diferença muito grande entre educar e instruir. Aonde que instruir, você vai trazer os conhecimentos científicos de base, de geografia, de história, ciências sociais, de exatas, para aquele espírito evoluir intelectualmente. Educação é ela também é parte da escola, porém é muito maior do que isso. Educação, toda a transformação dentro de casa, dos pais, na sociedade, como ser individual, como ser em grupo, né? Como ser parte da sociedade, como espírito encarnado milenar, como espírito encarnado imortal. Então, a educação é diferente. Eu vejo, às vezes, muita dificuldade de evangelizadores, são professores, e quando eles vêm para a realidade espírita, é difícil, porque ele traz no seu bojo a instrução, mas ele não traz educação. Não, vejam pelo que eu estou querendo dizer, não é ofendendo, tá? Até porque eu adoro, sou muito grato aos meus professores, gosto muito dessa profissão, eu trabalho na área da saúde, mas eu acho que duas profissões que são muito importantes são educação e saúde. Mas quando você vai para a casa espírita é diferente. Você não vai falar de 2 mais 2, 3 mais 3, a geografia, o terreno, o relevo. Você não vai falar da história, você vai falar de Jesus. O movimento espírita, às vezes, tem coisa da história, né? Às vezes você vai falar de um determinado termo, né? Um tema científico, vai falar de ciência. Porém, evangelização infantil, evangelização de jovens pré-adolescentes, a juventude, você tem que falar de Jesus. Você tem que agregar valores a Jesus. Porque você está ali para ajudar para a moralidade do ser. A escola tem a função dela. É os pais. Por isso é importante também, se nós pudermos, não sei se nessa casa, nas outras, né, as que já estão abertas, que vão abrir presencialmente, as que já estão abertas presencialmente, se a gente pode fazer uma das orientações muito importantes agora, que é evangelização da família. Ter um grupo de pais. Porque quando você fala para a criança, fala para o bebê, você fala para o jovem, para o adolescente, para adolescente, e fala para o pai, consequentemente ele sabe o que deu na evangelização. E quando chega em casa, faz o flashback. Faz uma troca, como é que Santo Agostinho falava? Uma reflexão. Uma reflexão do que te aconteceu no sábado, de manhã, de tarde, domingo de manhã, a hora que for a sua reunião da família, o que te aconteceu. E olha quanto conhecimento a gente traz. Precisamos entender a importância da evangelização na casa espírita. É extremamente compromissado, é necessário. Porque os espíritos que não querem que o planejamento de Jesus, o reino de Deus seja implantado, eles estão tacando a base. Qual é a base? A família. Se a gente for ver, é filho que não foi criado pela mãe direito, mãe que não quer criar direito o filho, pai que larga a mãe com os filhos, pai que fica sozinho com os filhos, mãe que morre de overdose, mãe que quer trabalhar e não sabe com quem deixar. Então, está tendo turbulência na família. E os espíritos desencarnados que querem o mal estão atacando a família. Então, nós, espíritas, trabalhadores do bem, servidores, fiéis, que entendemos a massa do Cristo, temos que apontar nossa arma para a família. Porque é o compromisso da família dentro da casa espírita. Trazer evangelização infantil, trazer evangelização da juventude, dos jovens, da mocidade. Que mundo nós queremos ter amanhã se não fazemos evangelização? Então, a evangelização infantil é muito importante para a casa espírita. Faz o espírito despertar para quem ele é. Nós tivemos há um tempo a felicidade de ouvir uma história de nossa irmã,
que conta que uma jovem passava numa turbulência horrível e perceberam. Perguntaram, você quer alguém para conversar? Quero. Quem? A fulana, que é a minha evangelizadora. Ok. Chamou fulano. Fulano foi lá para conversar com ela e conversando ela disse tudo o que acontecia. Que era uma vida extremamente difícil, complicada, de muitas provas e expiações a vencer. E sozinha ela não estava mais aguentando. E ela disse, com todas as letras, que por tudo que eu passei, que eu estava passando, eu pensei no suicídio. Pensei numa hora, tirar minha vida e não voltar mais para esse planeta. Mas, com tudo que eu vi na evangelização, quando eu era criança, jovenzinho e agora adulto, na mocidade, eu percebo que eu não posso fazer isso, porque eu já tenho certeza hoje que eu não vou para lugar nenhum, que não seja um lugar tortuoso, de sofrimento, como o Vale dos Suicidas. Então, olha só o quanto que o conhecimento espírita influenciou nessa alma. O quanto o conhecimento espírita na evangelização ajudou para que essa pessoa, para que esse jovem tivesse as bases, tivesse o discernimento melhor. Porque muitas coisas que as pessoas se enganam, nós não preparamos trabalhadores, jovens trabalhadores para o espírito, nem tão pouco para a casa espírita. Também não preparamos nada, apenas trazemos o conhecimento com a nossa vivência, com a nossa experiência, e damos a eles, plantamos a semente de Jesus no coração deles. E na hora, no tempo, o momento certo, vai aflorar. Que também não quer dizer que seja agora, nem daqui a uma hora, nem daqui a 2 meses, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 50 anos, nem nessa vida, vai ser na outra. Quem sabe no plano espiritual. Mas nós não somos detentores desse tempo. Então nós educamos, evangelizamos o espírito, a alma imortal. A alma que está aprendendo, que vai aprender, que vai caminhar, que vai seguir, que vai crescer, é para isso que a gente faz a evangelização. Um jovem entrou na casa espírita, o seu colega, olhando tudo na casa espírita. Porque o seu intuito não era saber sobre espíritos, almas, defuntos, fantasmas, seu intuito era roubar. E aquele jovem vai para a casa espírita, começa a perceber onde ele poderia, e ele é convidado pelos evangelizadores a frequentar. E eles disseram para ele, relatos dele, que disseram, fica aqui, porque tu vai achar algo que você quer. E aquilo motivou ele, porque ele sabia que se eles disseram que achar algo, que tem algo para se pegar. E ele ficou lá. Ele não sabia, mas estava sempre sendo vigiado, porque já tinha sido recebido orientação espiritual da complexidade daquele jovem, mas que o amasse e trabalhasse porque ele seria um grande trabalhador de Jesus. E aí o amaram, cuidaram dele, levavam ele para o passeio, compravam as coisas para ele do tipo na cantina, sorvete, biscoito, enfim, o que tivesse na cantina. Levavam nos passeios, pagavam para ele. E quando ele se deu conta, ele estava tão envolvido que tinha vergonha de pegar qualquer coisa naquela casa espírita, de tanto merecimento que conseguiu. Então, olha a transformação, um carinho, um amor, um aconchego. Tantos de nós precisamos disso. Imagina a criança, o jovem, se a gente começar a minar. A nova geração é mais fácil dizer eu te amo. A geração do meu pai não dizia com toda sinceridade. Minha mãe dizia. Meu pai não. Então, a geração desses jovens é diferente dessas crianças, desses adolescentes. Eles dizem eu te amo com facilidade. Te abraço, te beijo, te traz carinho. Então, a importância da casa espírita é acolher. É parar de achar que é recreação. Não é recreação, não. É evolução. Se você acha que é recreação, tem que despertar. Eu não estou levando meu filho para se ocupar lá para minha evolução, eu estar lá e aqui a palestra. Não. Você está para ouvir a palestra para você se entender, se conhecer, mas você está levando seu filho pela responsabilidade que é sua, de dar Jesus. No livro de Bezerra de Menezes, se eu não me engano, um jovem francês, Chico, filho único, pais fazendeiros na França, botaram ele no melhor colégio, que nada mais tinha como diretor Pestalozzi, que nada tinha como professor Vitor Hugo e Kardec. E esse jovem cai nas noitadas, bebedeiras, mulheres, jogos, e quando o dinheiro se esvazia, ele volta para o pai, formado, mas volta.
O pai não suporta há muito tempo certas amarguras e infarta, então ele se vê sozinho junto com a mãe para cuidar da fazenda. Porém, uma trama que é muito longa para se envolver hoje e agora, ele se envolve numa morte do amigo e com a noiva, a esposa dele, que ele amava, mas ele não teve culpa em nada, e por conta da morte do amigo, só tá eles três no quarto, ele foi culpado e, por sua vez, condenado. Foi espancado, as pessoas bateram, porque gostavam muito do amigo, e ele foi levado até a Guiana Francesa. Vamos ver esse só jovem sofrendo, aos seus 22 anos, sofrendo na masmorra, sofrendo nas prisões, e quando já estava mal, chega o pai desencarnado, perto dele chora e clama e ora para Deus, para Jesus. O espírito da família aparece e pergunta: o que houve, meu irmão? E ele conta: dei de tudo a esse jovem, dei dinheiro, roupas, escolas, os melhores, carinho, mas ele se perdeu. E o espírito superior diz: meu irmão, se você não tivesse dado nada disso, não tivesse dado roupa, joias, dinheiro, uma boa faculdade, estudo, e apenas uma casinha simples e humilde, mas falasse de Jesus, desse o exemplo de Jesus, vivenciasse Jesus e trouxesse para você essa realidade, com certeza, ele teria seguido os preceitos éticos morais do Cristo e não estaria aqui hoje. Mas oremos ao nosso Pai, porque o nosso Pai que vê tudo, sabe de tudo, para que possa ter misericórdia para com ele. E o mentor da família, mas o pai, rezam ao Deus Supremo, nosso Pai, para que intervenha no caminho daquele jovem. Nós vamos ver ele, após ganhar 2 livros, do seu amado amigo professor Hippolyte Benizar Rivail, nada mais que um pseudônimo de Kardec. Ele lhe dá um exemplar do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver esse jovem fascinado, transfigurado, modificado com tamanho e conhecimento. E é possível vê-lo se jogando no mar numa tentativa de fuga, encontrando um navio e vindo de navio clandestino até o Brasil, atracando, vivendo e morando na Bahia. Nós vamos ver ele como um defensor da doutrina espírita. Então vocês veem quanto conhecimento, quanta alegria, quanto trazer o conhecimento na casa espírita através da evangelização. Por isso que o compromisso é muito forte. Nós não estamos fazendo trabalhadores espíritas, nós não estamos fazendo trabalhadores que amanhã vão dizer que são evangélicos ou católicos, nós estamos fazendo conhecimento da sementinha de Jesus naquele coração que vai desabrochar em qualquer momento. Se desabrochar agora conosco, ficaremos felizes, mesmo que ele não seja mais espírita, seja evangélico, mesmo que não seja espírita, seja católico, budista, ateu, budista, qualquer coisa, qualquer outra religião, mas estaremos satisfeitos e felizes, porque a mensagem da Boa Nova foi implantada, absorvida, conscientizada, registrada na consciência, despertada no espírito, que no momento certo, daquela prova, daquela expiação, vai fazer a luz do conhecimento aparecer. Então, a casa espírita tem um papel fundamental, libertador, acolhedor, esclarecedor e orientador na doutrina espírita. Não esqueçamos, os grandes vultos e marcos da nossa vida foram jovens. Quando Allan Kardec estava lá no seu momento, recebeu as melhores e mais fidedignas comunicações de jovens, das irmãs, que eram jovens, de 13, 14 anos, 16, daquela senhorita de 21, das outras irmãs. Se lembra das irmãs Bordeaux? Se lembra de Jesus, não é? Que ao constituir seu postulado, chama João, que só tinha 14, 15 anos, se eu não me engano. Vamos lembrar de Paulo de Tarso, que após o chamado, despertamento, trabalho, jovem, começou a andar entre os judeus. Quando convertido, tinha 3, Silas, Tito e Timóteo, não é? Timóteo, jovem, e começa a pregar, espalhar a boa nova por aí, por todos os cantos. Se nós pudermos lembrar de nossa amada amiga, quem eu gosto muito, tem tanto carinho e apreço, que é a irmã Dulce, que perde a mãe jovem,
talvez meses de nascimento, e o seu pai pede que a sua tia materna ajude a cuidar dela, e sua tia materna, com o coração gigante, a leva sempre nas comunidades, nas favelas da Bahia, para ajudar a dar aos pobres roupa, comida, e é o necessário para despertar naquele espírito a vontade de servir a Jesus, a Deus. E é onde ela vai ao convento ser freira, e temos toda aquela trajetória lindíssima de Irmã Dulce, que ajudou os pobres, paralíticos, ajudando com hospitais, socorros. Olha a grandiosidade desse espírito que desperta servir e trabalhar no bem. Se nós pegarmos Francisco Canto Xavier, né, trazendo para o nosso lado espírita, que aos seus 21, 22 anos, se não me engano, é publicado seu primeiro livro, mediúnico, Parnaso Além Túmulo, jovem, Divaldo Pereira Franco, que jovem já se dedicava ao movimento espírita. E o que falar de Raul Teixeira, que também jovem, começa já a proferir algumas palestras. Haroldo Dutra, jovem, se dedicando. Mas dois jovens, em especial, da minha alegria de poder falar deles, que eu tenho muita carinho por um dos dois, e os dois, para mim, são ótimos, que é Francisco de Assis e Clara de Assis, que jovens se dedicaram ao bem. Ele fez pelo lado masculino, ela pelo lado feminino. Eram jovens, foram trabalhar no bem. Então, precisamos despertar a importância da evangelização infantil, trazer Jesus para os corações das crianças, dos jovens, da juventude, porque eles estão se perdendo. Eles estão se perdendo na alma. Suas almas estão se perdendo para a escuridão, os seus caprichos, da oferta, das mentiras, da ilusão da matéria. Muitos estão se perdendo para as drogas, para os vícios, o álcool, o furto, o roubo, a delinquência, o desequilíbrio. Precisamos trazer Jesus para esses espíritos, essas almas, levantar a bandeira da educação à base da luz de Jesus. Precisamos despertar esses espíritos através do seu compromisso. Devemos, na casa espírita, sermos caravaleiros, evangelizadores do bem. E principalmente nos evangelizarmos, porque não adianta nada falar de Jesus sem seu exemplo. Não adianta nada trazer o Mestre em palavras se você tem uma ressonância diferente dentro do seu coração. Precisamos viver, respirar, sentir, seguir com Jesus. Porque assim, na bênção da paz do Mestre, nos caminhos de Jesus, estaremos prontos para, finalmente, servir com o coração aberto, vendo essas almas jovens, juvenis, infantis, crescerem. Evangelizemos as gestantes, que os espíritos estão ainda mais desgarrados, mas ao momento que elas cantam, fala de Jesus, uma musiquinha de Jesus com sua mãozinha na barriga. A importância do Mestre a essas almas, esses espíritos que estão para nascer. Eles sentem a vibração, o amor, o carinho, a voz docinha da sua mãe. Que a vibração, a ressonância e melodia é registrada, seu corpo físico, seu perispírito, no espírito. A mudança é feita. Evangelizemos do pré-natal ao jovem, evangelizemos aos idosos, evangelizemos a todos nós, mas principalmente evangelizemos a nós mesmos, para que assim sejamos cartas vivas do Evangelho, espalhando luz e paz, não mais um ser que pega um livro, uma Bíblia, um livro dos Espíritos, Evangelho, ou um livro de poemas, e botamos embaixo do braço e falar que o utilizamos, mas que sejamos cartas vivas através das nossas ações, do nosso sorriso, da nossa paz, da nossa gratidão a Deus, à natureza, a tudo. Que Deus, assim, possa nos abençoar, envolver o orbe terrestre, Senhor, em luz e paz, que o Senhor penetre e preencha cada coração, encarnado e desencarnado, que se encontre em turbulência, desarmonia, falta de consideração, de sabedoria,
Ó Jesus, te amamos com todo amor e toda nossa infinitude, mas ainda não sabemos que a inquietude que nos causa ainda o desequilíbrio, precisamos de Ti. Ó Pai, com tanto amor, quanta alegria, sentimos em nosso coração a vibração da Tua sabedoria. Respiramos, precisamos de novos ares, mas os ares que encontramos não nos fazem bem. Mudanças é que precisamos encontrar, sentir, viver. Muito obrigado, Deus, a oportunidade desta encarnação. Obrigado pela oportunidade deste planeta que nos acolhe. Obrigado pela natureza, pelo ar, pelo mar, pela brisa, pelo céu lindo, pelo sol, pelas árvores, plantas, os pássaros, as aranhas, as colmeias, as formigas, os leões, os cachorros, os gatos, os amigos, nossos parentes, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nosso vizinho, nossos companheiros, aquele amor incondicional, aquele amor verdadeiro, que podemos amar, espalhar luz e paz por onde quer que caminhemos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos do Grupo Espírita Três Jesus, a oportunidade. Deus abençoe vocês. E a você que está assistindo essa hora, nessa palestra, de dia, de manhã, tarde, noite, madrugada, na sua casa, na rua, no ônibus, na condução, na praça, sentada, esperando alguém, que Deus abençoe a sua vida e que você seja feliz e que faça felicidade dentro de você, porque o mundo vai continuar sendo um mundo, mas você vai fazer seu mundo totalmente diferente. Seja viva, seja um planeta de regeneração no seu interior, na sua intimidade. Deus abençoe, fique com Deus. Tchau, tchau. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal, dia 21 de abril, quinta-feira, às 20 horas, com o tema Luz da Caridade, pela expositora Sônia Rufino, do Centro Espírita Isaac Lima e do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Aguardamos vocês!